o Sol está presente. Agora de manhã vou proceder da mesma forma que ontem. Primeiro, quero fazer uma reflexão sobre o método de Agamben, insistindo em críticas que possam lhe ter sido feitas. Depois, eu quero destacar algumas ideias do livro de Agamben a respeito da função dos anjos. Esse é um tema que não é tratado todos os dias na teologia. E por fim, e esta parte vai tomar mais tempo e espaço do que ontem, eu quero destacar alguns esquecimentos ou discursos falhos de Agamben. Quando eu falo em discursos falhos, faço numa analogia com os atos falhos da psicanálise. A respeito disso, há no filósofo italiano uma expressão que usamos em francês, tour de force, e pontos cegos. Esta expressão tour de force, que é algo forçado, pode significar conseguir realizar um exercício difícil, mas também pode significar exercer uma força e agir de uma forma violenta ou forçar as coisas. De certa forma, Agamben tortura, talvez, os textos e os força a se encaixar em seu dispositivo. Fazendo isso, ele deixa de lado, conscientemente, ou ele esquece, inconscientemente, textos e deixa, assim, um resíduo. O que ele deixa de lado pode ser tão importante quanto aquilo que ele fala. Porque vocês sabem que de tanto lermos Agamben, aprendemos a ler o resíduo, o resto, e a prestar atenção naquilo que não entra na explicação. Mas eu também aprendi a fazer a mesma coisa na minha prática de biblista. Um texto bíblico sempre resiste à interpretação, uma interpretação que sempre tem a tentação de ser totalizante e ser totalitária. E sempre resta algo que não conseguimos explicar dentro de um texto. Aliás, se não restar algo a explicar dentro de um texto, se não houver um resto ou um resíduo que não se encaixa na nossa construção de sentido, uma luz vermelha tende a se acender, pois algo não está funcionando na nossa interpretação. O nosso tema de hoje de manhã é um pouco divertido. Os anjos. Será que não houve uma zombaria da escolástica da Idade Média que dissertava sobre o sexo dos anjos? E eu me lembro de uma história, quando eu era estudante em teologia, e que gostávamos de contar. Isso foi nos anos 80. Contava-se que o cardeal, arcebispo do Quebec, Louis Albert Vachon, certo dia, num encontro com seminaristas, disse as seguintes palavras. Ele teria dito, citação, vamos dar um exemplo concreto. Os anjos. Todo mundo começou a rir, parece, e não nos lembrávamos mais qual era a discussão. Acho que a conversa foi interrompida pela reação do auditório. Então, agora de manhã, vamos nos servir da nossa reserva de humor, porque vamos falar da angelologia medieval, que seria uma assinatura, segundo Agamben, uma estrutura que explica nada menos que o governo de nossas democracias liberais. Vamos começar pelos críticos. Foram feitas objeções a Agamben em duas frentes, na frente teológica e filosófica. Eu não quero falar do estado dessa situação específica, mas quero lembrar sobre essas objeções para nutrir a nossa discussão.
Agamben seria abstrato demais. Se isso interessar a vocês, eu posso dar uma bibliografia de autores que atacaram muito violentamente Agamben. Ele é criticado por fazer distinções semânticas muito aguçadas e descontextualizando os textos que ele examina, idealizando as coisas, enrijecendo-as e chegando assim a um altíssimo grau de abstração. Além disso, no seu estudo das assinaturas, Agamben identifica momentos importantes do pensamento em torno da estrutura da economia. Mas estes momentos, às vezes, são mal articulados, encontramos lacunas, buracos. Ou seja, a amostragem proposta é incompleta, se não aleatória, ou pior do que isso, talvez essa amostragem seja ideologicamente orientada. Portanto, há dados que faltam. Agamben teria escolhido apenas aquilo que lhe agrada, que lhe resolve. Por exemplo, há um ponto cego em toda a série Homo Sacer, paradoxalmente, seria o seu esquecimento do racismo. Os autores dizem que Agamben não ajuda a pensar o racismo. Este é um esquecimento importante numa série que trata da biopolítica. As duas primeiras críticas, Agamben responderia provavelmente que não é historiador e, como filósofo, não pretende propor uma história das ideias. Ele não faz um tipo de raciocínio segundo o qual um filósofo gera outro filósofo, etc. Como na Bíblia, Agamben não faz genealogia desse tipo. Ele busca mais a permanência da estrutura das ideias. Por certo, trata-se de um pensamento abstrato, mas será que podemos criticar um filósofo por ser abstrato? Por fim, ele chega a algo muito puro, muito purificado. Mas eu comento que a nova edição integral de Homo Sacer tem 1.357 páginas em letras pequenas. Isto é um discurso muito longo para desenvolver o seu pensamento e acabamos sem compreendê-lo muitas vezes. A terceira crítica que podemos fazer é sobre a sua amostragem do vocabulário que se dispensa muitas vezes de uma análise do discurso. Assim, ele foi criticado por truncar, não falamos disso ontem, truncar a sua análise da Trindade de Gregório de Nazianzus. Quando ele dá uma demonstração sobre a Trindade de Gregório de Nazianzus, ele não toma nem todo o texto, nem todo o caminho percorrido por Gregório. E vimos que ele faz a mesma coisa com Efésios 3. Então, devemos tomar cuidado em relação a Agamben. Estamos distante das análises discursivas, precisas, lentas, de alguém como Jacques Derrida. Não é a mesma forma de filosofar. Quero dar um exemplo concreto de que ele distorce um pouco as coisas às vezes. Devemos ter consciência disso. Não é para criticar negativamente Agamben, mas é para aprendermos a desconfiar de algumas coisas dele. Quando ele lê Gregório de Nazianzus,
ele relê o problema do pai e do filho e chega a uma concepção do filho anárquico. Anarcos sem arquê, sem princípio. No político, porque mais adiante ele quer afirmar os binarismos de Agamben que vimos ontem, coluna da direita e da esquerda, filho, Marcos, filho sem fundamento, filho anárquico, acaba a sua trajetória na coluna da direita. Mas, no credo de Niceu de Constantinopla, não é assim que as coisas funcionam. Esse credo de Niceu de Constantinopla, que afirma que o filho não tem arquê temporal, não tem início, não foi criado. Mas o credo afirma que o filho tem uma arquê fundacional, tem um fundamento no pai. Ele é engendrado. O credo usa o termo engendrado e não criado. Agamben, então, é um atento leitor dos padres da Igreja e acho que entendeu certamente essa distinção, mas não trata dela. Arquê, para ele, significa que o filho não tem fundamento e não tem um início no tempo. Portanto, isso vai ao contrário do raciocínio do credo de Niceu de Constantinopla. Ele é um leitor teológico muito atento, mas ele pensa que ali também ele está tratando do seu próprio assunto. Paradoxalmente, Agamben é acusado por de fazer criptoteologia. Isso pode nos fazer rir. E que ele faz pouco caso da secularização. A meu ver, esta crítica não atinge o seu alvo, pois, afinal, pelo menos no nosso livro, O Reino e a Glória, Agamben faz realmente teologia, e até mesmo muita teologia, o faz de uma forma muito transparente e evidente. Ele faz uma boa teologia, muito sensível às nuances e às problemáticas teológicas. Mas o seu alvo, a sua finalidade não é teológica. Ele não quer refazer teologia. Ele usa a teologia para fazer filosofia. Além disso, a tese, segundo a estrutura da política moderna, é herdeira da estrutura teológica. Me parece evidente ao ler Agamben, mas não é uma criptoteologia. O recurso à teologia é um gesto que pode surpreender vindo de um filósofo, mas não é uma criptoteologia. Mas mesmo assim, podemos nos perguntar, e podemos nos perguntar como filósofo, como teólogo, por que Agamben precisa da teologia? Por que uma concepção imanentista, nihilista da redenção deve se apoiar no messianismo bíblico? O problema é que Agamben responderia que é assim que as coisas funcionam, porque na história do pensamento ocidental a teologia foi a matriz do pensamento político. Mas mesmo assim, há muitos autores políticos que não recorrem à teologia. Então, por que a teologia? Esta é uma questão que fica.
a questão que me obceca de certa forma, ou até mesmo aonde nos leva o pensamento de Homo Sacer? É um pensamento que devemos qualificar justamente de niilista, de certa forma. Mas o que significa essa postura messiânica da qual fala Agamben para um país como o Brasil, as voltas com desigualdades sociais, com problemas políticos de governança, corrupção, impeachment? O que significa concretamente essa posição de estar no tempo messiânico em recuo? O que isso significa? Aonde nos leva esse pensamento? O que significa esse sabá, esse desocupação, essa inação, esse não agir? Devemos cruzar os braços para desativar a opressão? Será que a melhor maneira de se opor à ditadura é o tempo messiânico? O que significa essa resistência paradoxal? Acho que Agamben foi muito criticado em tudo isso. Aonde nos leva o Homo Sacer? Essa é a minha pergunta. Então, essas objeções que eu destaco é para nos advertir em relação a Agamben. Ele disse, acho que é no tempo que resta, no seu comentário sobre a Carta aos Romanos, ele disse sobre Heidegger, seu mestre, que ele foi um veneno e que era preciso consumi-lo em pequenas doses, e que Benjamin era o contra-veneno, o antídoto. Então, leitor atento, vale por 2. Talvez vocês saibam que nós somos, vocês são e nós somos adeptos, pessoas fascinadas por Agamben, mas em pequenas doses, talvez. Ele nos adverte, ele mesmo nos adverte que para ele todo filósofo é um veneno. Isso, aliás, isso vem de um velho texto de Platão, que fármacon é ao mesmo tempo remédio e veneno em grego. Vamos passar agora para a angelologia. Há 2 pontos que eu gostaria de tratar. O primeiro é a angelologia e o segundo, com Peterson, a questão da retomada política dessa teologia dos anjos. Então, Agamben acrescenta os anjos para construir um outro nível do seu dispositivo da economia. Continuamos com as 2 colunas, da direita e da esquerda. Os anjos têm 2 funções. Do lado esquerdo, a função de assistir, e do lado direito, a função de administrar. Em os 2 planos da economia, o plano divino, o plano do mundo. Os anjos se mantêm em presença de Deus, diante de sua glória, para glorificá-lo. Aí temos a coluna da esquerda. Agem no mundo para a sua glória maior. Aí estamos na coluna da direita. De um lado, participam do mistério do reino. E do outro, são os ministros que governam o mundo em nome de Deus. Encontramos aqui, essencialmente, a articulação que distingue, sem separar, como eu disse ontem à tarde, que é muito importante distinguir os 2 planos sem separá-los. Então, temos a articulação da economia divina nela mesma e para o mundo. Esse fato é significativo, mas passa muito rápido no livro. Então, os anjos sempre estão diante de Deus, mesmo quando estão a serviço no mundo. Mas vimos ontem que o autor da Carta aos Efésios, capítulo 3, transpõe essa intuição para os discípulos de Cristo. De acordo com a Carta aos Efésios, que lemos ontem, os discípulos messiânicos sempre
estão diante de Deus. Eles têm segurança e acesso a Deus. Podem contemplar Deus e agir no mundo. Novamente, trata-se de um ponto cego em Agamben ainda o mesmo. O que ele pensa da espiritualidade cristã? A menos que Agamben seja criptocristão e não criptoteólogo. Criptocristão para um agnóstico? O que pensa Agamben da espiritualidade cristã que faz dos cristãos anjos que estão na presença de Deus e agem no mundo? Se Agamben fosse criptocristão, será que sua solução de um recuo messiânico seria semelhante à postura cristã? Vou provavelmente aqui ir rápido e longe demais. Mas, se a economia neoliberal é um avatar certamente redutor do dispositivo econômico cristão, considerando-se apenas a coluna da direita, portanto, se essa economia deste mundo, a economia muito econômica, financeira, se esta economia for uma retomada da economia cristã na coluna da direita, pode ser que o antídoto para esta economia neoliberal seja um avatar da postura espiritual cristã que talvez devesse ser situado na coluna da esquerda. Só que, ao nos lembrar a existência dos anjos, Agamben não deixa de nos lembrar o velho ideal da contemplação na ação. Imagino que numa universidade jesuíta, isso nos remete a algo, nos lembra algo. Veremos agora que a angelologia serve para decifrar ou decodificar também o impasse do governo moderno. Agamben recorre para isso novamente ao teólogo Peterson e a um escrito de um padre da igreja que não é exatamente que é o Pseudo-Denis. O meu segundo ponto é Peterson sobre essa questão da angelologia. No capítulo 6 do livro O Reino e a Glória, encontramos a figura do católico alemão Peterson, sobre o qual Agamben contou um debate com Schmidt no início do seu livro. Agamben tem, assim, o dom de desenterrar obras aparentemente menores ou esquecidas. É o caso do livro de Schmidt, com o título Livro dos Anjos, Lugar e Significado dos Santos Ângelos no Culto. Graças a Agamben, sabemos que Schmidt defendia a ideia de fundar a ordem política deste mundo na monarquia divina. O poder do imperador na terra reflete aquele de Deus no céu. Essa era a tese de Schmidt. A tese de Peterson vai tomar o contrapé desta. Para Peterson, a igreja é uma realidade sociopolítica e é o poder da igreja na terra que reflete o poder de Deus no céu. Eu estou simplificando um pouco as coisas aqui. Agamben, então, vai reler Pseudo-Denis partindo dessa intuição de Peterson. Ele trata o Pseudo-Denis como um mistificador. Como eu disse ontem, às vezes ele é bastante irônico, às vezes até mesmo um pouco selvagem em relação a alguns autores. Eu reli ontem o capítulo sobre a glória e Baltazar Paz, ele citou Baltazar, mas ele não recebe muita graça aos olhos de Agamben. Pseudo-Denis é um mistificador também. É um escritor, e é um escrito que tem uma grande influência na teologia, principalmente na Idade Média, com Tomás de Aquino. Todo o discurso de Pseudo-Denis
consiste em fazer da hierarquia angelical o modelo e a justificação ou a legitimação da hierarquia eclesiástica. Aí a coisa começa a cheirar um pouco mal. Agamben me fez descobrir uma coisa que eu nunca tinha percebido na minha ingenuidade, na minha ignorância, que é o fato de que a palavra hierarquia, na etimologia, significa poder sagrado. Hierarquia. É justamente o que faz Pseudo-Denis. E é o que critica Agamben. Ele sacraliza o poder. O poder se torna sagrado. Portanto, Agamben aponta o gesto de Pseudo-Denis que elabora a partir de um discurso sobre os anjos e sobre o governo dos anjos, uma maneira de fundamentar o poder da igreja. Os anjos se tornam concretos. Então, devemos dizer que deveríamos inserir, então, um curso de angelologia na teologia contemporânea. Os anjos se tornam concretos. Vão justificar o poder do governo. Então, Pseudo-Denis não fala tanto dos anjos quanto dos humanos. Quando fala dos anjos, descreve, na realidade, os humanos. E quando fala dos humanos, empresta-lhes características que poderíamos considerar como sendo angélico-mórficas, inventando aqui uma palavra, assim como dizemos antropomórfico. Então, estou criando uma palavra, angelicomórficos. No artigo subsequente, publicado em 2011, Agamben vai repetir de outra maneira a mesma coisa. Ou seja, que os mensageiros celestes se organizam em escritórios e ministérios, assim como os funcionários seculares do Estado brasileiro, que assumem, por sua vez, características angelicais. E, como os anjos, estes funcionários se tornam capazes de cura, iluminação e aperfeiçoamento. Falamos ontem, através do binômio ministério-mistério, daquela passagem, daquela inversão. Vimos ontem que há três maneiras de mistificar as coisas e introduzir mistério na economia. Na economia do governo deste mundo. Havia a ideia de pleroma, o governo que se torna mistério em si mesmo, havia o mistério da economia e havia o mistério do ministério. Então, o serviço da majestade divina se torna a majestade do governo humano. Ainda em Agamben, essa ideia de uma inversão, de uma reversão, ou até mesmo um desvio capital. Não é só uma inversão, é também um desvio. Eu insisto aqui, no plano teológico-político, Agamben desenterra um importante paradoxo da modernidade. Inicialmente, a modernidade seculariza o poder e se libera de Deus. Portanto, de uma norma e de uma instância crítica. Fazemos aqui desaparecer, então, a coluna da esquerda. Mas, no mesmo momento, a modernidade, nessa coluna da esquerda, tem a importância da dimensão sacral, completamente infundada. Em outras palavras, a glória ou a glorificação, cuja responsabilidade cabia aos anjos, que é achatada no sistema governamental, apesar de seu vazio, ou melhor, e sobretudo por causa desse vazio, desse vácuo. Mas talvez as coisas não sejam tão paradoxais quanto parecem à primeira vista. Sem fundamento, o sistema econômico-político neoliberal precisa
precisa de um mistério, precisa de uma aura mística para o seu funcionamento. Em suma, descobrimos que qualquer hierarquia de poder, de governo, é sagrada, sem fundamento, mas muito funcional, por outro lado, por seu caráter sagrado, que reivindica e que acaba impondo. Podemos pensar aqui no caráter sagrado das leis do mercado, verdadeira crença quase que religiosa, erigida no axioma do capitalismo e envolto por um caráter de evidência. Mas as leis do mercado são misteriosas, o seu funcionamento é misterioso. Cada vez que eu observo a bolsa no dia a dia, com os altos e baixos, tudo é muito misterioso. Por que começa a subir? Por que começa a cair? Há um mistério realmente na bolsa. Eu dizia há pouco que se trata de um axioma. Essa ideia é uma crença. Tenta-se dizer que é pseudocientífico, mas a economia não é uma ciência matemática. É uma espécie de filosofia que diz que o mercado funciona melhor do que qualquer outro sistema. Quem diz axioma diz algo que não é demonstrável. É a minha memória, aí vem a minha memória da matemática, do ensino médio, a questão da matemática, e na palavra axioma também contém a palavra valor. Se a economia de mercado é um axioma, é porque dizemos que é um valor. Eu escolho que os bens são mais importantes que as pessoas e que a livre circulação é mais importante que a ecologia. Mesmo que isso custe muito caro mandar para o outro lado do mundo o gado que é criado aqui, mas ganhamos mais dinheiro se mandarmos essa carne para o outro lado do mundo. Algo axiológico, num axioma. Mas isso permanece arbitrário. E, a meu ver, este aspecto de mistério, do ministério angélico, encontramos no modo como as coisas funcionam na economia de mercado. Então, de acordo com Agamben, antes mesmo de o Estado moderno inventá-lo, o governo burocrático está na sua assinatura na organização angélica. Bom, eu me reconverto se eu fizer uma tese em teologia, será sobre os anjos. Temos em 1 Coríntios, capítulo 11, a questão de saber se as mulheres devem ter algo na cabeça, em cima da cabeça ou não. As mulheres devem se cobrir, segundo esse texto, por causa dos anjos, subentendendo-se que os anjos teriam um sexo. Eles poderiam ter uma ideia de, digamos, brincar com as mulheres se elas não tivessem algo na cabeça, sobre a cabeça, com a cabeça coberta. Talvez eu vá fazer uma tese sobre os anjos. Vou ler então a citação de Agamben que aparece na tela. Em todo caso, o fato é decisivo. Bem antes de começar a ser elaborada e fixada a terminologia da administração e do governo já estivesse consistentemente constituída, não só o conceito de hierarquia, mas também os de mistério e de missão encontram, como vimos, sua primeira e articuladíssima sistematização precisamente no âmbito das atividades angélicas. No mesmo artigo a que eu me referi antes, no artigo de 2011, Agamben diz, em outras palavras, que os tratados da angelologia foram os ancestrais dos tratados sobre o governo do mundo por Deus.
fazendo aqui uma extrapolação, os primeiros tratados modernos de ciência política, bem antes do Príncipe de Maquiavel. Ao voltar para Montreal, eu vou procurar os meus colegas de ciências políticas para falar sobre este assunto. Agamben, então, critica finalmente a pseudopolítica do governo moderno por não ter mantido novamente, senão a coluna da direita e, portanto, de ter reduzido o dispositivo econômico ao seu componente administrativo de gestão. Não podemos esquecer que os anjos não eram apenas funcionários, eram também contempladores de Deus. Mas um componente essencial para o equilíbrio do dispositivo era a contemplação dos anjos. Então, indo mais longe que Peterson e mais longe que Pseudo-Denis, Agamben propõe reconsiderar a dimensão contemplativa e desocupada da economia bipolar. Bem mais do que isso, Agamben lembra que, de acordo com São Paulo, ele retoma São Paulo, o tempo messiânico se caracteriza por um sabá e pela desativação do ministério dos anjos. Portanto, uma desativação da coluna da esquerda, o governo biopolítico, que é o seu reflexo caricatural e desviante dessa economia bipolar. Agamben remete, então, a 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 24 a 26. Mas ele não traduz o verbo katerdeu por destruir, mas por desativar. É interessante notar. Isso faz parte da sua noção de ler a desocupação no texto de Paulo na carta aos Romanos. Portanto, São Paulo escreve que no final, quando o Messias volta para tomar o poder e entregar o poder a Deus, virá a seguir a fome. Quando ele entrega a realeza a Deus Pai, depois de ter desativado toda a autoridade e todo o poder, toda a potência. Desculpa, não é a fome, é o fim. São termos gregos que remetem, no imaginário bíblico, à hierarquia dos anjos. Então, nessa passagem de São Paulo, as autoridades, os poderes e as potências são os anjos. Desta forma, desarmada, desativado, mas eu diria desarmada. Assim como desarmamos uma bomba, é o que eu prefiro usar. Câncer biopolítico, esse câncer que corrói o governo. Nova citação de Agamben. É nesta perspectiva que devemos considerar o messianismo paulino. Ele age como um corretivo em relação à hipertrofia demoníaca dos poderes angélicos e humanos. Vocês sabem que o reino e a glória, como dissemos, havia um contraste em relação ao homo sacer, a vida nua e o que resta de Auschwitz. Mas, se prestarmos atenção no Reino e na Glória, há algumas frasezinhas que aparecem, principalmente na conclusão do capítulo Limiar, do Seuil em francês, em que Agamben vai reunir suas ideias. Há algumas frasezinhas que vêm e rapidamente somem. Mas percebemos que Homo Sacer não está tão longe assim. Então, o messianismo é um corretivo em relação à hipertrofia demoníaca do poder humano. Isso é a biopolítica. E a hipertrofia, o crescimento exagerado e demoníaco. É interessante aqui. Ele faz um jogo de palavras entre anjos e demônios. Há algo demoníaco na maneira como é administrado o governo humano. Então, quando o Messias chega, ele desativa o governo.
faz parte da utopia de Agamben. É preciso desativar o governo, que é demoníaco. Vou continuar a citação. Messias desativa e torna inativo tanto a lei quanto os anjos. A lei é relacionada aos anjos, e desta forma a lei e os anjos se reconciliam com Deus. Eu vou cortar aqui a citação e vou retomá-la mais adiante. Tema da lei não mais aplicada, porém estudada, que nos romances de Kafka acompanha o dos funcionários anjos constantemente inoperosos, mostra aqui sua pertinência messiânica. O telos último e glorioso da lei e das potências angélicas, assim como o dos poderes profanos, consiste em ser desativado e tornado inoperoso. Isso nos faz pensar numa escola talmúdica. A lei não está aí para ser aplicada, mas para ser estudada. O tempo messiânico seria um momento em que vamos simplesmente estudar a lei. E aí a minha cultura tem limites, porque eu não li Kafka, mas parece que na obra de Kafka há essa referência a funcionários semelhantes a anjos que nada fazem. Aí poderíamos fazer uma piada, porque no Quebec sempre costumamos dizer que os funcionários públicos não trabalham. Talvez isso também aconteça no Brasil, ou não sei. No Quebec é assim. O tempo messiânico quer dizer que não haverá mais governo nem dos anjos, nem dos funcionários públicos, ou dos funcionários. A dificuldade é que quando queremos fazer uma piada em tradução simultânea, é que a reação sempre vem um pouquinho atrasada pelo tempo da tradução simultânea. Espero que eu não tenha levado tempo demais, porque o que me interessa muito é o que virá agora. Eu resumi o pensamento de Agamben, mas ele sempre me faz refletir, e é sobre isso que eu falei. E agora quero falar de um título que eu dei, que é levar Agamben aos seus limites. Vou deixar um pouco de lado o tema dos anjos, mas mesmo assim vocês vão ver que os anjos vão voltar para me debruçar sobre a imagem do trono, muito importante no livro, principalmente o trono vazio. Vamos ficar mesmo assim um pouco perto dos anjos. Serafim que entrevia o profeta Isaías no capítulo 6. Vamos proceder em 3 pontos. Eu gostaria de falar da liturgia católica, da fotografia utilizada por Agamben para ornamentar o seu livro, e eu quero terminar com um texto bíblico que vocês receberam ontem à noite sobre a entronização de Jesus de Nazaré, rei dos judeus, Pilatos. Porque nesse texto se trata de um trono. A primeira parte e a primeira observação. Bom, para isso eu tive dificuldades, tentei encontrar em português, mas nós na liturgia católica de língua francesa temos a expressão: a ti pertence o reino, a potência, a força e a glória. Como é essa fórmula na missa em português? Como ela é? Nós rezamos o Pai Nosso e depois dizemos: a ti a glória, o poder, o reino. É assim que dizemos em língua francesa. Vejam que encontramos essa aclamação no título de Agamben. Mas falta algo. O reino e a glória é Agamben. Ele que diz. E o poder, ou a força, ou a potência, fica de fora. Exceto um erro de minha parte, que vocês podem corrigir, no livro eu não
encontrei referência a essa aclamação litúrgica. Então, a minha questão vem de uma dupla omissão. Uma omissão dessa aclamação central da liturgia católica na discussão sobre o poder. Se eu fosse Agamben, eu teria acrescentado isso para refletir sobre isso. Me desculpem, há muitas coisas. E a omissão da palavra poder, porque ele mantém apenas o poder, o reino e a glória, desculpa. Eu tenho um problema com a palavra poder, que está em verde, se vocês não forem daltônicos. Agamben mantém ou não a poder de Deus? Não tenho certeza de conseguir responder a essa pergunta. Às vezes tenho a impressão de que o poder é mantido na coluna da esquerda, a título de potencialidade não atualizada, este quadro de dois polos. Mas em dado momento surge uma linha e o poder muda de lado e vai para o lado direito, para o lado da imanência, para o lado da história e do governo. Não sei mais o que quer dizer o poder. E quando dizemos que Deus reina e tem o reino e a glória, ele é impotente, ele não tem poder porque não governa. Então eu me pergunto o que significa esta palavra poder em Agamben. Uma segunda reflexão a respeito da aclamação litúrgica, pois é ter o reino, o poder e a glória. Essa aclamação litúrgica vem depois do Pai Nosso. Mas no início desta oração, Pai Nosso, temos a expressão está escrito duas vezes na carta aos Gálatas de Paulo, capítulo 4, versículo 6, e na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 15. Nesses dois momentos, Paulo afirma que a palavra Abá embaixo é o Espírito em nós que diz Pai Nosso. Talvez seria mais exato traduzir a palavra pneuma, espírito, por o fôlego de Deus. O sopro de Deus, desculpem. Não é o fôlego, é o sopro de Deus. E temos novamente essa ideia de uma participação na vida divina, a respeito da qual falamos ontem. Se Deus é nosso Pai, é que na casa do Senhor, domos do Mestre, não somos apenas escravos do Mestre, mas somos os irmãos do Senhor. E o Pai do Senhor é o nosso Pai. Vejam, sempre a espiritualidade cristã que participa da própria vida de Deus. Talvez seja por isso que Agamben não fala da aclamação, porque a aclamação está ligada ao Pai Nosso. Está ligada ao fato de que os cristãos se sentem, experimentam o fato de serem filhos e filhas de Deus. E por experimentarem essa filiação, logo em seguida se exclamam que Deus é poderoso, capaz de fazer com que participemos de seu reino e sua glória. E, no entanto, tudo isso se encontra na lógica da dupla economia de dois polos tão cara a Agamben. Mas Agamben não leva em conta isso.
tenho a impressão de que estou repetindo um pouco o que disse ontem. Mas acho que, para mim, essa ideia é muito importante. Vamos passar a uma segunda série de observações que serão mais visuais. Podemos fechar um pouco as cortinas, diminuir a luz? Melhorou. Aqui temos a capa do livro publicado no Brasil. Não é a capa original. Vou utilizar a iconografia das edições italiana, inglesa e francesa do livro, que tem essa imagem do trono vazio. Vamos ver 3 imagens sucessivas. Esta é a imagem da capa do livro. Essa imagem, esta primeira imagem, aqui tem um zoom, mas ela está um pouco truncada. Não sei se foi escolhida pelo próprio Agamben ou se foi escolhida pelo seu editor. E, essa capa, livro O Reino e a Glória, provém da Abadia de São Paulo, que está no túmulo considerado como tal desde o século II, o túmulo de Paulo, em Roma. E confesso que eu passei uma semana no último mês de setembro com dos meus colegas paulinos. Nós mergulhamos no texto de Paulo. Eu não olhei para cima e não vi, mas se eu voltar lá, eu vou ver, vou prestar atenção nesse mosaico. Esta imagem é escolhida por Agamben para ilustrar o tema do trono vazio, associado ao vácuo do poder que o brilho da luz oculta. Agamben tem razão de lembrar que a luz de Deus impede de ver o próprio Deus. A glória é uma metáfora bíblica que impede de descrever Deus, porque se diz que Deus é glorioso, mas não se diz nada com isso. Não se vê nada, se vê uma luz branca. Mas se examinarmos, no entanto, atentamente esta imagem, o mosaico está um pouco à direita, escondido pelo que está escrito, mas se observarmos bem, o trono não está vazio. Porque quem está no trono? A cruz. E Agamben nos diz que o trono está vazio, mas não, a cruz está ali. E, aliás, observaram na obra de Agamben que a cruz está um pouco ausente. Aliás, no entanto, isso é um tema paulino importante. O que temos aqui nesse símbolo da crucificação? À esquerda, vemos a lança que perfurou Jesus, a coroa de espinhos. À direita, mas escondido pela escrita, aquela esponja para lhe dar vinagre. Vemos também os pregos. São símbolos reais, um tanto paradoxais. Temos aí um paradoxo. Podemos comparar com as imagens gloriosas do poder governamental. Talvez Agamben pode ter pensado no modo como Napoleão Bonaparte governou a França. Poderíamos ler O Reino e a Glória com Napoleão numa estereofonia. Seria interessante fazer isso. Se observarmos a imagem inteira, vemos que os anjos foram cortados na capa do livro. Foi mantida apenas a glória, o trono, mas o trono vazio.
O sindicato dos querubins e dos serafins me pediram para corrigir este triste mal-entendido hoje de manhã. Os anjos estão aqui, dos dois lados, como na visão do profeta Isaías. O que os anjos têm na mão? Eles têm o que estão dizendo. Os mosaicos funcionam assim. Há escrito, são os ancestrais, os antepassados das histórias em quadrinhos, são as bolinhas das histórias em quadrinhos. Nas mãos, eles têm a expressão que ele cita em latim. Ele citou em latim. Isso de um lado. E do outro lado, essa outra citação que ele citou em latim. Ou seja, glória e paz para os homens na terra. Temos, então, um contexto litúrgico. E Agamben deveria ter falado sobre isso. Agamben, entanto, fala desse trono como do símbolo do reino impotente à espera do retorno do Messias. De fato, mas esse vazio entre os dois anjos, será que significa ausência? Será que este vazio está vazio? Será que esse trono está vazio? Na Bíblia, tem um momento em que há dois anjos nos evangelhos. O túmulo vazio, de acordo com o evangelho de João, em que os dois anjos se mantêm, um na cabeça e o outro no pé do corpo ausente. Esse trono é um túmulo na iconografia cristã. É um túmulo vazio. O vazio não é uma ausência. O vazio é um cheio, é um pleno. Os dois anjos indicam que há um pleno. Tem um vazio, mas nessa ausência tem um pleno. É a ressurreição. O corpo está ausente, justamente porque Cristo está ali de outra maneira. Novamente, Agamben, que gosta muito de tirar da teologia o seu dispositivo econômico, que permite explicar a política, ignora a experiência espiritual cristã. Não somente a economia divina criou o mundo e depois salvou pelo envio do Filho, a encarnação, mas também o Filho está sempre presente. Na verdade, a Agamben tem certas dificuldades com a ideia da espiritualidade, da dificuldade da participação da vida de Deus e dificuldade com a cruz e também com a ressurreição, creio eu. Na verdade, ele não fala disso ou não retoma isso para pensar a sua filosofia política. Passamos então à terceira imagem. Temos aqui a decoração completa, a cena completa. Embaixo vocês têm um foco na imagem do trono vazio da ilustração da capa. Aqui temos então uma visão de conjunto da cúpula. Quero destacar três coisas. Primeiro, a cena do trono vazio é muito pequena em comparação ao Pantocrator acima. Observem a diferença. Em segundo lugar, é bastante evidente que o Pantocrator, todo poderoso, ele também não fala disso, Agamben, não fala. E fica claro que o Pantocrator reina e governa, eu vejo. Em terceiro lugar, no céu, o ressuscitado não está cercado por anjos, e sim por seres humanos, provavelmente os apóstolos. Novamente, a ideia de que a ausência é uma presença e que o céu toca a terra. Os anjos não estão no céu, mas na terra. Há uma troca aqui, uma passagem. Destas observações surge a simples questão que é a seguinte. O dispositivo pictural desta igreja de São Paulo em Roma não estaria colocando em questão a interpretação feita por Agamben do seu próprio dispositivo do trono vazio? Eu diria que Agamben faz a mesma coisa
com os dispositivos picturais. Ele faz a mesma coisa com os dispositivos picturais que ele faz com o dispositivo bíblico. Ele focaliza num ponto sem ler o conjunto do mosaico. Vocês entendem o que eu quero dizer? Ele focaliza num ponto do mosaico sem ler o conjunto, assim como faz alguns textos bíblicos. Terceiro ponto. Vamos passar a um texto bíblico, como vocês viram ontem. O comparecimento de Jesus diante de Pilatos no Evangelho de João. Temos de ler estes textos no sentido das flechas. Quero fazer algumas observações, sem fazer toda a exegese, e isso vai explicar a forma como foi disposta na página o texto, mas eu quero tirar algumas consequências disso para o nosso diálogo com a Gamba. A primeira observação sobre o recorte das cenas, a 7. Se seguirmos apenas Pilatos, que entra e sai do seu palácio, o episódio é recortado em 7 cenas. Temos um soldado em 4ª posição. Jesus está dentro do palácio e a multidão que pede a morte de Jesus está do lado de fora. E os deslocamentos de Pilatos estão enquadrados no seu texto. Pilatos entra e sai compondo 7 cenas, que a cena 1 igual a cena 7, cena 2 igual a 6, 3 igual a 5, e no centro, o coroamento de Jesus. Segunda observação sobre o controle exercido por Jesus na conversa com Pilatos, nos diálogos que tem com Pilatos. Ele exerce um controle através das suas palavras e dos seus silêncios. Jesus domina a situação e, neste sentido, tem o poder narrativo. Jesus conduz a cena. E João vai jogar com esse paradoxo. Jesus consente, por fim, essa prisão que manifestará sua glória e contribuirá para a sua elevação. Porque no Evangelho de João, Jesus foi crucificado. Ele não é crucificado, ele é elevado acima da terra, ele é glorificado. Quando Jesus toma a palavra, vocês têm sublinhado no texto de vocês. Vejam que o texto da glória, o tema da glória, está muito presente no texto de João. É preciso ler junto com o reino e a glória. A terceira observação sobre o texto de Pilatos e Jesus quanto ao vocabulário político. O campo lexical do governo está pregnante, ele está muito presente. Por exemplo, reino, reinado, rei, lei, autoridade, César. Este vocabulário está em negrito no texto de vocês. A quarta observação sobre o coroamento, na cena 4, no centro da narrativa. Encontramos atributos reais da coroa e da púrpura. Temos um manto de cor púrpura que custou muito caro. Vamos deixar isso de lado. Bom, temos um manto púrpura. Soldados aclamam e saúdam Jesus. Mas o coroamento da cena 4 é acompanhado por uma cena, é seguido por uma cena mais importante que está também na cena 7. Isso é ambíguo. Em grego, no versículo 13, temos Pilatos sentou no tribunal ou na cadeira do tribunal. E na tradução em português que eu encontrei, temos
achamos bem correto isso. Pilatos trouxe Jesus para sentar-se na cadeira do tribunal. Vejam que não é Jesus que comparece ao tribunal, é Jesus que julga. Jesus estaria sentado na cadeira consular de Pilatos, assentado no trono. Então, o coroamento do rei Jesus na cena número 4, mas a entronização está na cena número 7. Temos então um trono que não está vazio. Aquele que julga é Jesus. O processo em questão não é o processo de Jesus, e sim o processo. A quinta observação. Podemos nos perguntar quem tem o poder. É um texto interessante para refletir em teologia. Vejam o que podemos fazer na teologia com o texto de Agamben. Podemos fazer um trabalho sobre esse texto que fala sobre governo, atributo de poder, trono, e podemos refletir e nos perguntar se o pensamento político de Agamben não nos daria pistas para a releitura deste Evangelho de João. Observando, então, o texto de João, podemos nos perguntar quem tem o poder. Os judeus não têm o poder, uma vez que não podem matar alguém, mesmo que a lei o diga. Podem condenar à morte, segundo a lei, mas não podem executar a lei. Pilatos também é impotente, uma vez que quer libertar Jesus por todos os meios, por alguns estratagemas, mas por fim é incapaz de fazê-lo. Diríamos que apenas Jesus parece ter o poder, mas escolhe não exercer esse poder. E poderíamos nos perguntar, isso não está no meu texto, mas poderíamos nos perguntar se não teríamos aí a imagem da postura messiânica preconizada por Agamben, de estar ao lado, em recuo, como não? Aqui, será que Jesus não estaria na cena dessa postura messiânica que busca Agamben? Eu vou ter que anotar essa ideia. E, por fim, eu levanto duas questões que podem ser ingênuas, que eu dirijo a Agamben. Por que ele não incluiu esse texto? Eu vou ter de mandar um e-mail para lhe perguntar isso. Essa narrativa constitui, no entanto, uma reflexão decisiva sobre o poder e coloca encena um rei e o seu coroamento, o coroamento do Messias. E a segunda questão que eu já levantei num texto anterior, mas eu retomo essa questão, eu também tenho as minhas obsessões. E a pergunta é, por que Agamben, quando ele nos explica o Homo Sacer, ele não faz nunca referência à figura terrível do crucificado? Condenado pela lei, Jesus é maldito pela lei. Como lembra São Paulo. Jesus não tem mais uma existência legal. Ele é banido do povo de Israel, perde seu status de homem livre para se tornar um escravo. Não haveria no crucificado uma figura semelhante à figura do Homo Sacer? Uma vida nua, abandonada, abalada, submetida à biopolítica, mas a quem Deus confere, a despeito de tudo, a vida eterna. De tanto fazer do messiânico seu Messias, será que Agamben não está passando ao largo de alguma coisa? De tanto focalizar na criação, na encarnação e na providência, será que não está esquecendo a ressurreição? Qual seria a consequência disso
isso no plano teológico-político, se ele levasse em conta a ressurreição, o que isso traria e acrescentaria ao seu pensamento político? E não podemos esquecer que quando falamos em ressurreição no plano teológico, é a mesma coisa que a ressurreição do Espírito. O Espírito Santo e a ressurreição são as duas faces de uma mesma moeda. Portanto, que traz para a política a ressurreição. Eu teria mais coisas a dizer para vocês, mas vamos parar por aqui, porque a paciência de vocês deve ter limites e queremos conversar um pouco. Obrigado. Alô? Muito obrigado, professor, pela sua conferência, que era intitulada A Função Angelológica do Ministério e do Mistério e sua relação com a teoria do poder. Então, a partir de agora, vamos abrir para o nosso debate. Eu acho que prefere fazer um grupo de 3 questões, 4 questões ou uma de cada vez? Um pequeno grupo, 3. Então, fazemos 3 questões, responde e vai. Nós temos aproximadamente 15, 20 minutos para esse debate. Quem gostaria de começar? Sempre, por favor, repitam o seu nome, mesmo o Castor de ontem, né, para o professor reconhecê-los. Meu nome é Castor, sou professor aqui da casa do programa de pós-graduação em filosofia. Bom, primeiramente, realmente agradecer o trabalho, a pesquisa que você trouxe aqui para nós, para partilhar neste debate sobre as implicações teológicas do pensamento de Agamben, porque, como ontem o professor Roque já assinalou, consideramos muito importante ter um eco da teologia a respeito da filosofia e da filosofia política que Agamben está fazendo. Eu acho também muito importante a sua leitura crítica como teólogo de um filósofo. Então, e além do mais, acho que a leitura bíblica que você nos trouxe é realmente bem interessante, não? Particularmente, achei bem importante dois aspectos, não é? O destaque de por que a aclamação, em português também tem essa aclamação, Teu é o reino, o poder e a glória para sempre, Senhor. É uma aclamação que em português também se fala. Eu acho que é universal, a igreja tem essa aclamação, o valor da aclamação. Então, o poder também está, de fato, na liturgia em português, né? E até onde eu sei, em espanhol também. E achei muito interessante a reflexão de por que essa aclamação, o poder, não estaria considerado por Agamben, enfim. Também a questão última, por que Agamben não considera as implicações políticas da ressurreição? É uma pergunta aberta também importante. Acho até essa mais importante, porque ela realmente abriria um campo, desde a perspectiva cristã, talvez mais, diria, mais denso que a categoria do messianismo, inclusive para pensar a noção de esperança política, ruptura política, enfim, haveria outras considerações importantes a fazer. Mas eu queria um pouco voltar a uma questão inicial que você colocou, que eu acho que não ficou totalmente respondida. Por que o interesse de Agamben pela teologia? Você perguntou. Na sua reflexão, eu acho que tem um ponto, eu considero, do interesse de Agamben pela teologia,
certamente que, além da influência da teologia sobre a teologia cristã, no caso, pensamento cristão, sobre a cultura ocidental e sobre a questão da política ocidental, eu acho que tem um outro elemento importante a ser considerado para entender por que Agamben se interessa pela teologia. E é a influência de Benjamin também pela teologia judaica para pensar a filosofia política. Benjamin se apropriou de conceitos teológicos judaicos de uma maneira livre, absolutamente livre, sem compromisso nenhum com os teólogos judeus, para pensar, encontrar na teologia judaica categorias que ajudassem a pensar criticamente o momento presente da história e, com isso, pensar formas políticas de pensar criticamente a política. Ele não encontrava isso na filosofia racionalista, nem sequer na filosofia marxista que ele se aproximou. E a teologia judaica deu para ele isso. E ele não teve nenhum tipo de pudor em se apropriar livremente de conceitos como messianismo, como redenção, enfim, inclusive todo o debate sobre a violência divina, a violência mítica, para exatamente pensar outro tipo de violência, outro tipo de direito, outro tipo... Então, eu considero que essa influência de Benjamin está muito presente na Agamben, inclusive no modo como ele se apropria da teologia cristã. Eu entendo que Agamben tem compromisso intelectual em ser fiel como uma genealogia de como a teologia impactou as formas políticas e econômicas da cultura ocidental. Por isso ele destaca o impacto da teologia. Mas ele tem pouquíssimo compromisso, talvez nenhum, com fidelidade à interpretação dos textos, ou como é que, se esse texto está corretamente interpretado ou não, no caso, mas como é que esse texto foi, de fato, aplicado na história do Ocidente, na história do poder do Ocidente. E nesse ponto, eu acho que a Agamben poderia ser interpelado, questionado, se a sua interpretação corresponde às práticas históricas do poder no Ocidente, ou se ele está deturpando. Agora, eu não sei até onde, no caso, ele pode ser questionado sobre a interpretação exegética de um texto ou teológica, no caso da... Aí me cabe a dúvida, porque... E aí volto à observação que o professor Roque fez ontem, que eu achei muito interessante também. Como será que os filósofos neoplatônicos sentiram quando o cristianismo começou a apropriar-se de categorias como geração para pensar a substância divina? Eu acredito que os platônicos achariam isso uma heresia filosófica. Como é que os padres da igreja utilizam estas categorias nossas? O estoicismo, por exemplo, a pronoia, a providência. Como é que os teólogos cristãos se atrevem a utilizar de forma tão heterodoxa estas categorias que nós levamos séculos trabalhando e eles constroem agora um pensamento teológico absolutamente alheio à tradição filosófica? Não, os teólogos tinham outro interesse. Bom, eu acho que o debate é muito interessante, por isso que a sua contribuição é excelente. Eu acho que a gente tem que aprofundar. Achei muito interessante também que você mantém muito fiel, ou seja, a ideia de que os textos de Agamben têm um limite para a exegese, têm um limite para a fé cristã. Corretíssimo. Ao mesmo tempo, talvez, isso não invalidaria, talvez, a pesquisa de Agamben, porque ele visa outro interesse. Claro, se alguém fosse ler os textos de Agamben para alimentar sua fé cristã, tu está lendo algo que não é. E vice-versa. Enfim, essa seria minha observação e minha questão. Eu gostaria de ouvir. E obrigado, viu, pela pesquisa muito interessante. Obrigado, Castor. Quem mais? Lá e depois aqui. Bom, aqui e depois passo lá. Perdão? Eu vou responder imediatamente a
essa pergunta, essa questão? Porque foi muito longa, tem muita coisa. Só um momento. Obrigado pela sua apreciação. Eu acho que estes seminários, esses colóquios são interessantes quando podemos provocar e sair deles com mais questões do que chegamos, do que as questões que temos quando chegamos. Eu concordo com você quando você diz que não devemos reprovar Agamben por aquilo que ele não quer fazer. Devemos saber o que ele quer fazer e por que o faz desta forma. É como uma tese de doutorado. Sempre devemos nos perguntar, estou aqui me dirigindo aos alunos de doutorado, sempre devemos fazer uma boa tese e o leitor vai avaliar a tese em função dos objetivos. Agamben tem objetivos, devemos avaliá-lo em função destes objetivos. E aí devemos respeitar o que ele faz, mas mesmo assim podemos observar as lacunas, os buracos, os esquecimentos. E eu disse que seria interessante ouvi-lo sobre alguns textos bíblicos que ele não comenta, mas podemos fazer esse trabalho de retorno, de retroação, como fizeram os cristãos da época, que digeriram o neoplatonismo. Eles se aventuraram e trouxeram de volta esse material, esse gesto, essa enunciação, e conseguiram produzir um discurso novo, sempre sobre a fé cristã. Acho que podemos fazer a mesma coisa com Agamben. As duas coisas que eu gostaria de dizer. É muito verdadeira a ideia de que Agamben tem uma genealogia judaica. E talvez seja por isso que a redenção não é definida em função do Messias. É por isso que não há lugar para a cruz, talvez. É por isso que não tem lugar para a ressurreição. As duas coisas caminham juntas. Agamben estaria formatado com Benjamin, Jacob Thomas, mais formatado para o lado do messianismo judaico. É uma excelente observação que você faz. Não sei se vocês sabem, mas podemos encontrar no YouTube Agamben, isto de 2007, se não me engano. Vou verificar que em Notre-Dame de Paris, durante a Quaresma, há conferências muito conhecidas e famosas, e Agamben fez uma conferência na Quaresma na Catedral Notre-Dame. Um agnóstico, e ele resume muito bem o seu pensamento político. É quase que compreensível. Em 45 minutos, ele resume isso. E ele diz, eu tenho uma mensagem para a Igreja de Deus que está em Paris. Vocês têm de ser messiânicos. Vocês esqueceram o tempo messiânico. Vocês são portadores. Vocês têm de viver o que eu descobri em São Paulo. Se vocês encontrarem isso no YouTube, se interessar a vocês, é uma palestra que foi dada por Agamben aos cristãos na Catedral Notre-Dame, mas está em francês. Muito obrigada pelas observações que o senhor fez. A discussão e a briga entre filosofia e teologia é uma discussão muito milenária, antiga. Na época medieval, por exemplo, Averroes
retoma os conceitos dos teólogos para desativá-los. Por exemplo, a noção de criação ex nihilo, etc. Agora, no caso de Agamben, eu acho muito interessante a sua conferência, mas eu retomo a pergunta que eu fiz ontem, que eu acho que é o link, a conexão em Agamben entre filosofia e teologia, ou entre filosofia e mundo, passa pela noção de paradigma. Precisamente, a crítica que você está fazendo da descontextualização da foto, da capa do Reino e a Glória, em Agamben poderia justificar-se a partir do uso da noção de paradigma. Então, a filosofia em Agamben é uma arqueologia filosófica. E uma arqueologia filosófica supõe trabalhar com imagens singulares, mas para trabalhar com essas imagens singulares, Agamben precisa descontextualizá-las. Isso ele diz explicitamente. Por exemplo, a prisão em Foucault funciona como paradigma da escola. Se descontextualiza a prisão para pensar a questão da escola. Eu quero dizer que há uma discussão lá, metodológica, sobretudo, com a teologia. Numa tentativa de, eu acho, tentar desativar e recuperar, por sua vez, alguns elementos redentores, por dizer de alguma forma, da teologia. Eu acho que a questão passa pela arqueologia filosófica, entender o que é a arqueologia filosófica. É professor de Rodrigo Carme, da Universidade de Chile. Agradeço também muito a sua análise, que foi muito consistente e originária. Tenho apenas duas questões pequenas. A questão da angelologia, em que se diz, que Agamben diz que o governo moderno está à imagem e semelhança da angelologia católica. Mas eu creio que a angelologia católica não foi criada no ar, assim, também. A angelologia católica foi criada com a burocracia certamente romana. Eles não inventaram essa angelologia, principados, potestades. Isso certamente correspondia a certas instâncias de poder do Império Romano. Então, seria bom fazer essa passagem. O que da burocracia romana passou para a angelologia e o que depois da angelologia católica passou para a burocracia moderna. Essa seria uma questão. E a outra questão, mais de fundo, eu acho que a gente não pode esquecer que Agamben é um crítico mordaz da modernidade. Especialmente, eu diria, da secularização. Por isso que eu acho que o conceito de profanação em Agamben é tão importante. Então, eu creio que, continuando o que o Castor falava, minha pergunta às vezes é se o uso que Agamben faz justamente da teologia não é justamente com ironia ele faz isso, porque ele está querendo criticar a modernidade que se diz secularizada.
E ele, com muita ironia, eu acho que a gente tem que ver ironia, por isso que ele incomoda muita gente que é agnóstico, porque está usando teologia que é uma coisa tão atrasada. Então eu acho que, eu não sei se por trás não está uma certa ironia de Agamben de usar a teologia justamente para questionar a secularização moderna, que não é uma secularização. Por isso eu volto a dizer que eu acho que a gente tem que ter presente esse objetivo de fundo de Agamben. E volto a dizer, por isso que eu creio que o conceito de profanação é tão central para ele. Tem que profanar isso, e profaná-lo significando, também analisando a partir da teologia a sacralidade escondida, a criptosacralidade que está escondida na estrutura do poder. Me parece que, então, o uso da teologia, eu pergunto se o uso que Agamben faz da teologia não tem, no fundo, esse objetivo irônico. Uma última pergunta, que tem mais um lá, pode ser? Que depois nós encerramos o tempo. Bom dia, professor. Muito obrigado pelas reflexões que nos foram trazidas. E, vindo da área do direito, eu vou me arriscar aqui entre os teólogos, partindo de um raciocínio jurídico. A gente deve interpretar a validade de um ato não só pelo texto da lei, mas principalmente pela finalidade da lei. Porque muitas vezes se usa a lei para atingir objetivos contrários à lei. Quem tiver dúvida disso, para os brasileiros aqui, é só ver como foi usada a Constituição, o texto da Constituição, para derrubar uma presidente democraticamente eleita. Mas, voltando ao nosso tema aqui, porque isso apenas exemplificou, certo? Quando temos, assim, a manifestação do trono vazio, me permito interpretar que esse trono vazio tem a ver com a frase de meu reino não é deste mundo. Então a cruz que está acima indica que este objetivo não é o que se realiza diretamente aqui no mundo. E por outro lado, creio que o que Agamben coloca é que o mundo hoje é governado conforme uma promessa que está no Evangelho. Aquela promessa do deserto, não por acaso feita no deserto, que é dar-te-ei todos os reinos do mundo se me adorares. Mas esta promessa vem do lado errado. Só que esta é a promessa que governa. E, lamentavelmente, ao longo da história da humanidade, muitas vezes pessoas que conduziam a igreja desceram para o terreno desta promessa. De modo que, de fato, tem uma construção da sociedade humana vinculado também a esse espaço, vamos chamar assim, cristão, mas muitas vezes equivocado. E aí, vamos para aquela prece que todos conhecem. Quando se diz, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. E onde é isso? Assim na terra como nos céus. Ou seja, que aquilo que está no céu, que certamente é mais elevado, é o que deve se refletir sobre a terra. Então, não seria neste momento, considerando que a economia de hoje é desumana, mas ela é conforme uma lei. Essa lei foi escrita para dar suporte a este mundo. Então precisamos reformular as coisas.
não seria um papel da filosofia construir, pavimentar uma estrada por onde passe o debate político e econômico? E não seria então papel da teologia iluminar a filosofia para resgatar a questão de que o céu deve se manifestar na terra? Uma pergunta simples. Obrigado. Então, com essas 3 questões, encerramos as questões e logo após fazemos o encerramento dessa parte. Então, tá bom. Obrigado. Muito obrigado pelas 3 questões. Percebemos que a reflexão interdisciplinar tem sentido. E acho que, além disso, são 3 reações, são mais reações e mais reflexões e o pensamento em funcionamento que vocês estão colocando e elementos que vocês estão me trazendo para o enriquecimento da nossa conversa. Rodrigo, eu vou fazer o meu tema de casa e vou anotar e vou voltar à questão do método, do que é o método, o que é a assinatura, o que é o dispositivo. E percebo que sim, a ideia do Foucault, da arqueologia do paradigma, eu aceito o método de Agamben, mas devemos entender o que é esse método. Eu tenho certeza de que não é um método de história das ideias, uma descrição das mentalidades, depois se passa de uma época para outra. Não é isso que ele faz. Ele vai, para mim, é primeiro algo narrativo. Agamben conta como as coisas funcionam. E para contar, ele vai buscar em Benjamin, ele vai buscar em Schmidt, ele vai Denis, ele vai juntar muitas coisas e nos conta uma história filosófica. Não é uma história da filosofia, é o conto, é uma narrativa filosófica onde ele toma vários elementos, junta tudo e cria um sentido, criando um discurso filosófico. Mas eu vou voltar e tentar entender melhor essa questão. Quando os alunos me fazem perguntas desse tipo, eu costumo dizer que eu vou refletir e vou deliberar depois. E quanto a outra questão, de fato, deve haver relações entre cosmogonia, mitologia, muito confusa no primeiro século, tudo é misturado. Tem a velha mitologia, religiões orientais, os cultos cívicos se tornam religiosos, o culto ao imperador, etc. O senhor tem razão. Sim, acho que poderíamos aprofundar essa intuição. O gesto da igreja cristã nessa relação entre burocracia, teologia imperial romana. Eu vou verificar a questão da profanação, que você indica como importante. E quanto à questão da ironia, é muito possível. Será que ele é irônico em relação à modernidade? Provavelmente, sim. Será que ele é irônico em relação aos teólogos? Talvez também. E, por fim, quanto à questão jurídica, não é tanto uma questão, é mais... Hoje de manhã, eu coloquei na mesa o Evangelho de João, Pilatos Jesus,
e o reino não está neste mundo, e acho que a questão é política por excelência. Ou podemos dizer também que é a questão teológica por excelência. O reinado, a gente espera ou constrói imediatamente? Você evocou o Pai Nosso, que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Mas essa é a grande questão, é a questão com A maiúsculo. É a questão que Agamben levanta. Aonde ele quer nos levar? O que ele propõe como alternativa biopolítica? Obrigado pelas suas reflexões. Esta é a grande questão. Como cristão, quando eu voto, talvez se eu fosse brasileiro, eu votaria no Partido dos Trabalhadores, mas o Partido dos Trabalhadores não é evangelho, não é a mesma coisa. Quando outro cristão vai votar em outro partido que não é o meu, ele também é cristão? Será que um partido político pode se colar ao evangelho? Não. Há coisas muito longas, tanto no partido político quanto no evangelho. Mas a questão é como os cristãos podem fazer política, se comportar na urga, ou então vão para um mosteiro, mas se retirarem no mosteiro, vão tratar talvez da política do mosteiro e vão surgir as querelas dentro do mosteiro. Mas o que eu tentei mostrar, esta lâmina, me faz me perguntar se Agamben, bom, eu critico por ignorar a espiritualidade cristã o tempo todo. A ideia de que os cristãos pretendem participar da vida divina e agir na terra. Mas será que não haveria a ideia da comunidade que virá, o tempo messiânico? Qual é a expressão de Agamben exatamente? Como um homem novo que deve surgir. Será que nisso não haveria uma espiritualidade secular? Em outras palavras, da mesma maneira que a economia pode explicar o problema biopolítico, a teologia explicando a biopolítica, será que o Osmer em recuo seria uma solução espiritual? No Quebec, sentimos dois tipos de espiritualidade. Uma espiritualidade crente, que pertence às religiões, as pessoas acreditam em Deus. Mas se fala cada vez mais de uma espiritualidade não crente. Seria uma espiritualidade ou uma atitude de interioridade, tentando encontrar o cerne da sua própria identidade. E aí se fala de espiritualidade sem falar necessariamente de algo transcendente, do além, de Deus, do céu. E eu me pergunto se esta solução de Agamben, estou tentando aqui encontrar a forma de vida, é o que ele usa, na qual existiu Kolbe, a comunidade que virá. Será que isto não seria uma forma de espiritualidade leiga, laica e secular? É a pergunta que eu levanto. E é por isso que eu tento saber e tento descobrir aonde